Então vamos lá, pessoal. Começando aí o nosso pré-mercado, né? Vamos dar uma olhadinha aí nos índices lá fora, tá? Bom dia aí para quem eu não dei bom dia, eu vi que entrou mais gente. Então vamos, ó. O negócio melhorou um pouquinho, né? Estão me ouvindo bem? Sim, certo. O Sim, negócio melhorou um pouquinho, de madrugada estava bem feio, tá? Mas aparentemente deu uma recuperadinha, mas o mundo todo tá vermelho, né? Você tem aí Dow Jones caindo bem, S&P também, menos 0,7, né? A China tá em grande parte da noite, chegou a estar caindo menos 5, tá? Deu uma recuperada, né? Mas os protestos lá continuam. Agora parece que tem força policial no meio e tudo mais. Então, lá na China vai continuar tenso e provavelmente no resto do mundo também, tá? Então, o mercado hoje vermelhinho com o índice do medo dando uma bombada, né? Então, mais um fator aí para encher o saco aqui pra gente, tá bom? Então, muita atenção, tá? Olhando aqui já o S&P, né, já que a gente tocou nisso, olha aqui, ó. Quem estava aqui ontem lembra que abriu em gap, né? Tentou dar essa recuperada aqui, inclusive rompendo esse topo e fazendo um fundo duplo, mas acabou perdendo o fundo novamente. Ó, aqui, ó, era um baita suporte, tá? Nessa região aqui, tá? Onde ele está agora. Conseguiu fechar acima, né? Vamos ver se agora ele vai ter força para ir ou não, tá? Hoje nos Estados Unidos, aparentemente, a gente não vai ter mais lá o discurso do Fed, tá? Tava até procurando aqui na agenda, vou botar a agenda aqui com vocês. Não sei se foi cortado ou não, mas eu lembro de ter visto um discurso do Fed que não vai ter mais, tá? Falando na agenda, então vamos logo aqui para a agenda, tá? Então, hoje o que que a gente tem, ó? A gente teve o relatório Focus, tá? Depois deem uma olhadinha lá, ó. Já vou até botar aqui. Não sei se já está atualizado lá, deixa eu ver aqui. Dia 28 já, ó. Aí vocês fazem um download, tá? E vocês conseguem ver de maneira rápida aí quais são as projeções, tá? Ó, aqui, ó. Tá vendo? Então a gente tem o IPCA aí, ó, aumentaram a projeção da inflação, tá? PIB também, câmbio também aumentaram, taxa de juros por enquanto mantém a mesma, mas é desse ano, né? Acho muito difícil que tenha mudança. Mas ano que vem já mudaram, tá vendo? A taxa de juros, ó, aonde a previsão era de terminar o ano com 11,25, agora já acredito que vai ter um corte menor, tá? E aí com isso o varejo passou a sofrer mais, tá? Depois dessa alteração aqui, tá? Então para mim não tem grande relevância para hoje, tá? Mas é sempre importante acompanhar ele para vocês começarem a interpretar, né? O GPM sai essa semana, né? Tá? Então comecem a interpretar, né? A baixar o relatório. Toda segunda-feira ele sai para ter mais ou menos uma visão do que se espera em termos de projeções, tá? Ele dá até 2025, tá? Dúvidas sobre isso aqui, pessoal? Não, acho que é claro, né? O mercado ele usa muito isso para precificar as ações, principalmente, né? Fazer o valuation aí das empresas, tá? Então esse relatório é muito utilizado, tá? Aqui, pessoal, então na agenda, tá? Eu já fiz a agenda aqui separadinha, tá? Dos horários que a gente tem que realmente se preocupar, né? O relatório Focus eu coloquei aqui, mas já saiu, a gente acabou de ver. Lembre-se aquilo que eu falei, que 9h30 a gente vai ter dois dados importantes aí para os bancos, tá? Então fiquem atentos.
Abertura do mercado à vista, 11h30 a gente vai ter a abertura lá fora e meio-dia e meia o índice de atividade do Fed, tá? Eu vou acompanhar aqui, caso tenha alguma alteração na agenda, eu aviso vocês, tá? A gente começa a ter aí, ó, algumas notícias saindo em relação ao teto de gastos, né? Aquilo que eu falei ontem. A gente vai ter que ficar atento que pode sair aí quem vai ser o ministro da Fazenda, né? E mais notícias sobre essa PEC que estão querendo virar MP. Então, assim, nada vai ser fácil durante essa semana, tá? Processo orçamentário, tem uma série de questões políticas aí que a gente vai ter que conviver ao longo desses dias que podem fazer bastante preço, tá? Por isso a minha preocupação, tá? Então, não mexam no stop, tá bom? Dúvidas por enquanto, pessoal? Não, não. Tudo certo. Tá. Vamos aqui então para o minério e para o petróleo, tá? O site que eu gosto muito é esse Iron.live aqui. Então, olha só, o minério está subindo bem, mas o petróleo está caindo, tá? Então, muita Qual que é o site? atenção. Roy, desculpa. Ironprice.live, tá? Ah, tá. Então ele fica direto aqui, você pode deixar em uma das suas telas, tá? Eu uso muito para o minério de ferro e para o petróleo, tá? Aquele site chinês lá que mede o minério no porto, você gosta Eu, dele? não, eu nunca usei, tá, Ana? Não sei te dizer se é bom ou não, tá? Mas isso daqui para mim já é suficiente. Por quê? Porque por aqui eu vejo, ó, o minério fechou em alta, tá? Então até a abertura do nosso mercado ele não reabre, né? Então já sei que a Vale pode abrir em gap de alta, né? Tá, e aí se eu for tomar alguma posição na venda, eu já tenho que ter mais cuidado, né? Porque a Vale é o O principal mesmo ativo. valor. É o mesmo Não, valor. assim, tem vários sites. É que esse aqui para mim já é compiladinho, entendeu? Ou seja, eu já bato o Nossa, olho, não preciso ficar maravilha. procurando, tá? Não, Mas fora que você um monte de pode coisa em ver em dia. outros sites, não tem problema nenhum, tá? Não, mas tá o mesmo valor do site chinês mesmo, que mede no porto direto, que é o oficial lá do porto deles. Só que É, é tudo em um saco, você tem que ficar tem que ficar traduzindo, né? Tá, então, galera, muito cuidado, porque a gente tem o minério subindo bem, ó, e o petróleo caindo mais ainda, tá? Agora menos 3,01 Brent, o WTI também, né? Então, cuidado aí, tá bom? Vamos então aqui para o gráfico, que eu acho que vale a pena, né? Apesar de eu já ter conversado com vocês ontem, vamos dar uma recapitulada aqui. Vamos começar aqui pelo semanal, tá? Deixa eu tirar aqui as médias. Tá. Então, olha só, o semanal, pessoal, a gente tem uma situação de lateralização, tá? Aonde esse fundo aqui não pode ser perdido, tá? O que que significa perder? Significa fechar abaixo dele, tá? Pode ser que nessa semana ele seja violado e volte para cima. Então, ele não perdeu o fundo, tá? Então, galera, vamos ter muita atenção, porque a perda desse fundo pode caracterizar uma mudança de tendência no semanal, tá? E aí começa a ficar mais perigoso tomar alguma posição na compra, tá? Então, olho no semanal. A perda desse fundo ele pode chegar no segundo alvo desse padrão de venda que ele acionou, né? Que é essa mamãe grávida aqui, tá? Mas se não perder e fizer esse novo fundo aqui, né? Porque o candle da semana retrasada tem a mínima mais baixa que esse, né? Então, se ele manter, significa que ele fez um novo fundo aqui acima do prévio, constituindo ainda topos e fundos ascendentes, tá? Então, vamos ficar de olho nisso, tá bom? Essa perda do fundo aqui no semanal, tá?
Quando a gente vem para o gráfico diário, né? O gráfico diário ele acabou fazendo uma consolidação aqui no fundo, tá? Vejam só, um códigozinho de barra, né? Tá? Ele perdeu esse fundo importante e fez pullback nele, tá? Então, existe aí o perigo dele fazer a quinta perna, como foi falado ontem, tá? Esse aqui é o fundo do semanal, né, que a gente viu aí no gráfico do semanal, tá? Se ele fizer a quinta perna, deixa eu ver se eu ainda tenho aqui, não. Se ele fizer a quinta perna, né, ele pode vir aqui, ó, no primeiro alvo desse topo duplo, né, ou pivô de baixa, que está aqui em 106, 119, tá? Então a quinta perna para mim tem tudo para vir aqui caso ele perca esse fundo aqui, tá? Então vamos lá, vamos contar aqui. É importante vocês saberem disso, tá? Se alguém já está mais avançado lá no módulo básico, tá, do curso de vocês, tem uma aula sobre teoria de Down e ondas de Elliott, tá? Então revisem lá, tá bom? Ó, aqui, ó, perna 1, perna 2, perna 3, perna 4 e agora ele pode fazer a quinta perna, tá? Normalmente, a quinta perna, ela não é maior que a terceira, tá? Então, ó, mas de qualquer maneira chegaria aqui no segundo alvo do pivô, tá? Se for pelo menos igual, né? E o segundo alvo do pivô, pessoal, ele tá num lugarzinho que eu mostrei para vocês ontem, tá? Que é o quê? Alguém lembra do que eu mostrei ontem, não? Antes de eu desenhar aqui de novo? O alargamento. Alargamento, muito bem. Tá. Então, a gente está com esse alargamento aqui, né? Tá? Mais ou menos esse alargamento. Peraí que tá errado. Aonde o segundo alvo tá lá, né? Tá? Então, muito cuidado, tá? Porque se perder esse fundo aqui, tem tudo para ir lá, né? A perda desse fundo, eu vou procurar posições por venda hoje, tá? A não ser que ele não ultrapasse esse order block aqui, tá? Espera aí. Estão vendo aqui esse order block? Tá? Ele é fundamental para ver se a gente vai ter o preço hoje segurado ou não. Tá bom? Que mais? Deixa eu apagar essa quantidade toda de canais aqui que não serve para nada nesse momento. Você vai mandar para a gente a tela? Eu mandei ontem, Ana. Você chegou a... Você não estava no grupo do Profit, Não, não né? tava. Deixa eu Não mandar agora tava. aqui, ó. Eu ainda não tô, eu acho. Ah, então você tem que entrar para você poder receber, tá? Pede para o Não, Rodrigo eu já lá. solicitei já. Aí o Já Rodrigo disse que quando. vou ver aqui se já estão unidos. Obrigada. Se já aparece para mim aqui. Obrigada. E aí ela consegue ter acesso aos anteriores ou tem que mandar de novo, Rodrigo? Não lembro disso. Anteriores também. Ah, então beleza. Então já vai ter acesso. Eu estou pensando em talvez refazer esse canal de alta aqui. Deixa eu dar uma olhadinha se faz sentido refazer ele ou não. Vou pegar esse topo com esse topo aqui. Íngreme, deixa eu ver isso aqui, ó. Ó, vou manter esse canal de alta, tá?
Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou fazer esse canal de baixo aqui. Porra, fica mais fácil eu botar o gráfico. Só botar para cá para não aprovei aqui, tá? Obrigada. Rodrigo, vou te falar, cara, os canais ainda é uma coisa que a Nelogica não consegue resolver, né, cara? Tem atualização pra cacete todo dia e continua uma merda traçar canal. Desculpa, tava falando no mudo. A última vez que eu falei sobre esse assunto com eles, eles me falaram que o problema é por causa da escala logarítmica. Mas eles têm também escala algébrica. Na verdade, sabe qual que é o problema que eu descobri? Que a neológica, ela tem um problema de arredondamento e, às vezes, alguns códigos não dão Exato. certo com ela. E ela não corrige esse problema de arredondamento. Por quê? Não entendo isso. Sei lá, sei que é uma merda traçar esses canais, mas tudo bem. Vamos ter que dormir com esse barulho aí, não tem jeito. Aqui, pessoal, ó, a gente continua com o quarto alvo, tá? Do topo duplo aqui do 15 minutos, tá? Então, tá bem aqui no order block, mas o motivo que esse order block não pode ser perdido, tá? A gente pode também, pessoal, desenhar essa retração, tá? É uma retração importante, tá? Apesar do 38 estar lá em cima, né? Deixa eu só botar ela, só quero ver ela no 15 minutos. Tá? Então a gente tem esses padrões. Se não abrir em gap de baixa, né, o que pode ser que aconteça, já que o S&P está de novo perdendo aquele fundo que eu falei com vocês, né? Tá tudo aí conspirando para que abra em gap de baixa. Aí isso tudo aqui vai ser desmontado, né? Porque abrindo em gap de baixa abaixo do order block, tá? Se ele fechar abaixo do order block, a gente já começa a ter aí uma situação de venda no índice, tá? Vejam aqui, ó, como foi defendida essa região, tá? Claro que ainda tem aquele outro ponto mais aqui embaixo, né? Mas não é order block, tá? Não é um suporte tão forte, apesar de ser um candle gatilho do diário, né? Não deixa de ser forte, mas sem order block, tá? Dúvidas, galera? Não, tudo certo. Ninguém quer fazer comentário, nenhuma pergunta. Todo mundo preparadaço. Me diz só qual que é o order block que você acha que vai fazer defesa do preço para baixo. Qual Esse que é o... aqui, ó. Você sabe o conceito de order block, Ana? Aham, eu assisti a aula. Tá, então vamos lá, A ó. faixa dele é entre o 110, 213, 110, É um candle 300... que vem lá de trás, tá? Vem nesse dia aqui, tá? Ó, dia 17/11, mais ou menos às 16h30, tá vendo esse candle aqui, ó, que antecede essa ele barra tá aqui. elefante? É esse Ele tá aqui. candle, tá? Valeu. Não, ele já tá no estudo aqui. Valeu, obrigada. Exatamente, quando eu compartilhei ele já foi, tá? Tá. Então esse candle não pode ser perdido, tá? A gente teve alguns order blocks aqui, né, deixado na queda, né?
que vão atrapalhar caso ele resolva repicar para cima, tá? Então vamos ver, galera, o cenário aí não é dos melhores, né? Mas em cenários como esse, normalmente aqui a gente tem boas compras, né? Lembrando que ele já está atingindo aqui, né, todos os alvos, tá? Então vamos ver o que pode acontecer, né? E a gente tem desgarrado um pouquinho aí do S&P lá de fora, né? Por conta do contexto político. Vai que o cara apresenta hoje o ministro da Fazenda, pica das galáxias. Entendeu? Vai tombar. Então a gente Toda está vez que ele conseguiu empurrar o Haddad, ferrou, né? a gente tá muito suscetível à notícia, né? Recapitulando aqui também, pessoal, a possível divergência, né? Tá? Esse fundo aqui já era, tá? Não conta mais como divergência, tá bom, galera? Esse novo fundo aqui, tá? Então, se esse fundo do preço, né, fizer mínima mais baixa do que esse fundo do MACD aqui não pode ser perdido, tá? Para poder ser constituído aí uma divergência de alta, tá bom? Então, muito cuidado para não considerar esse fundo aqui, tá? Pelo amor de Deus. E aí, pessoal, vamos ser seletivos, tá? Se eu não tiver absolutamente clareza, eu prefiro não fazer nada, tá bom? Não fazer nada. Ainda tem jogo do Brasil, né? Então eu tenho até meio-dia para fazer alguma operação. Caso não faça, vou desligar tudo e curtir o jogo com a família aqui. Ah, Roy, você vai voltar depois do jogo? Não, porque eu vou estar cachaça, né? Alguma dúvida aí, pessoal? Ficou tudo claro para vocês? Tudo claro, velho. Tá Tudo tranquilo. bem, cara. Beleza. Então, muito cuidado aí, pessoal. Vou lá pegar um café, já volto aí, tá bom?